O mar de vidro. Dizem que há um trecho do oceano que não se move, uma parte esquecida do mapa onde as ondas congelaram no tempo e a água tornou-se sólida como vidro, uma planície líquida e imóvel que se estende por quilômetros, sem vento, sem som, sem vida. Os pescadores o chamam de mar de vidro. Um lugar que muda de posição a cada geração e que ninguém consegue encontrar duas vezes. As bússolas enlouquecem quando chegam perto, e os motores param como se algo sugasse a energia do mundo. Há registros antigos de marinheiros que juraram ver o reflexo do céu se abrir ali e mostrar não o que estava acima, mas o que estava abaixo. O primeiro relato conhecido vem de 1893. Do diário do capitão Elias Morwen, comandante de um navio cargueiro que desapareceu com toda a tripulação no Atlântico Norte. Antes de sumir, ele escreveu que, por 3 noites seguidas, o mar havia se tornado transparente, revelando uma profundidade infinita e figuras imóveis no fundo, silhuetas humanas que pareciam estar flutuando em pé, como se esperassem algo. Na última página do diário, há uma frase escrita às pressas. Eles estão olhando para cima. E depois o papel termina queimado nas bordas. A embarcação nunca foi localizada. Mas anos depois, um bote à deriva foi encontrado, com uma camada de sal cristalizado cobrindo o interior, e marcas de mãos nas bordas, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. O fenômeno voltou a ser mencionado em 1974, quando uma equipe de exploração soviética, a bordo do navio Belogorsk, registrou uma falha de radar próxima às Ilhas Feroe. O registro sonoro captou algo semelhante ao som de vidro se quebrando sob a água, seguido de um silêncio absoluto que durou 12 minutos. Os técnicos disseram que todas as frequências foram absorvidas, como se o mar tivesse engolido o som. E quando o navio emergiu, os sensores mostravam uma superfície completamente lisa, sem ondas, sem reflexos, e mesmo sob o sol do meio-dia, não havia brilho, apenas uma escuridão translúcida. O relatório da missão foi arquivado como fenômeno óptico natural. Mas uma das cientistas, doutora Irina Volkov, deixou uma gravação pessoal onde dizia que viu rostos sob o vidro e que um deles abriu os olhos. Décadas depois, um documentarista brasileiro chamado Rafael Couto decidiu investigar a lenda do mar de vidro, inspirado pelos relatos perdidos. Ele reuniu uma equipe pequena e partiu em 2018, levando câmeras subaquáticas, drones e sensores térmicos. Os vídeos que sobrevieram mostram um mar completamente imóvel, sem correntes, e uma linha do horizonte curvada, como se o mundo estivesse dobrando sobre si mesmo. Rafael narra em tom baixo que a temperatura do ar caiu de repente e que o som das ondas desapareceu. Quando mergulhou um bastão de ferro na água, ele parou a poucos centímetros da superfície, como se algo invisível o segurasse, e uma vibração grave começou a ecoar. A câmera tremeu e um som metálico, semelhante a uma respiração, foi captado por todos os microfones. Naquela mesma noite, o diário digital da embarcação registrou uma mensagem automática enviada por Rafael às 03h17. O mar acordou. Foi o último sinal recebido. O barco foi encontrado uma semana depois, intacto, mas vazio. As luzes ainda acesas, os equipamentos filmando o nada, e no chão do convés havia uma fina camada de sal sólido cobrindo pegadas humanas que terminavam no parapeito, como se todos tivessem caminhado calmamente para fora do barco e parado sobre o mar. Os vídeos recuperados são confusos, mas mostram algo hipnótico. A câmera se aproxima da superfície e o reflexo revela rostos que não pertencem aos tripulantes. Rostos sem olhos, imóveis, refletindo uma luz que não vem do sol. Em uma das imagens, há uma sombra que se move sob o vidro, lenta, longa demais para ser um animal conhecido, e atrás dela, formas que se arrastam como se estivessem tentando subir. Há também um áudio isolado,
com uma frase repetida em sussurros: "O fundo quer respirar". Os especialistas que analisaram as gravações não conseguiram reproduzir o som em laboratório. Toda tentativa resultava em falha elétrica, como se o próprio arquivo rejeitasse ser ouvido. Pescadores da costa da Noruega contam que, nas noites em que o mar fica silencioso demais, é possível ver, ao longe, um brilho pálido se estendendo na água. E que, se alguém olhar por tempo demais, começa a ver coisas se movendo debaixo do reflexo, uma espécie de inversão, como se o mar não refletisse o céu, mas uma cópia invertida do mundo. Um marinheiro chamado Lars Oden, o único sobrevivente de um naufrágio em 2005, contou que flutuou por horas sobre uma superfície rígida e transparente e que viu, sob seus pés, outras pessoas flutuando, mas de cabeça para baixo. Ele disse que uma delas tinha seu próprio rosto, apenas sem respiração, e que, quando tentou chamar, sentiu a água vibrar como se respondesse em voz baixa. Alguns oceanógrafos acreditam que o mar de vidro é uma zona onde o tempo e o som se tornam densos o bastante para se materializar. Outros falam de uma dobra dimensional que espelha o oceano e aprisiona fragmentos de consciência. Mas os que viram de perto não tentam explicar, porque a experiência parece deixar algo nos olhos, uma película de lembrança que não sai, como se parte de quem olha ficasse presa no reflexo. Um pescador relatou que, ao jogar uma âncora, ouviu o barulho dela caindo por longos minutos, até que o som parou abruptamente e um eco respondeu da superfície, repetindo o som exato, mas invertido. Hoje há coordenadas que circulam na internet, pontos onde supostamente o mar de vidro foi visto nos últimos anos. Vídeos anônimos mostram drones sobrevoando uma superfície espelhada em pleno oceano, onde as hélices param de girar e o som desaparece. E quando os drones caem, a imagem continua transmitindo por alguns segundos, mostrando o reflexo de algo que parece um olho gigante sob a superfície. Imóveis, os arquivos terminam sempre da mesma forma, com um chiado e uma frase codificada: "Nós estamos por baixo". Especialistas em áudio dizem que há uma frequência escondida nas gravações e que, quando tocada em velocidade reduzida, reproduz sons de respiração humana misturada a gemidos longos, como o barulho do mar em câmera lenta. Alguns dizem que o mar de vidro não é um lugar, mas uma lembrança do planeta, uma cicatriz deixada no oceano pelo primeiro espelho do mundo, onde o mar se olhou e percebeu que era vivo, e que desde então tenta abrir os olhos novamente. Dizem que a cada ciclo de 27 anos ele surge em algum ponto do planeta para observar quem o observa, e que cada pessoa que olha para dentro dele torna-se parte do reflexo, presa entre a luz e a profundidade, imóvel, esperando o próximo a olhar. Se algum dia você estiver em uma praia e o vento parar de soprar, e a superfície do mar parecer mais lisa do que vidro, não se aproxime, não olhe direto, porque talvez você não esteja vendo o reflexo do céu, mas do que está abaixo dele. E se ouvir um som, como o de algo respirando sob a água, afaste-se, pois o mar pode estar tentando lembrar o seu nome, e se ele o chamar, não haverá mais volta. E se quiser continuar mergulhando comigo nas fronteiras entre o real e o impossível, curta este vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, onde cada história é um eco do que o mar ainda não esqueceu e onde o reflexo pode, às vezes, olhar de volta